Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. Em outubro de 2015, depois de diversos atritos entre Konami e Hideo Kojima, ele finalmente decide dar um fim nesse relacionamento tóxico e decide de uma vez por todas sair da empresa, fundando alguns meses depois o seu estúdio independente, a atual Kojima Productions. Uma notícia que deixou muitas pessoas felizes, porque isso significava que agora o Kojima tinha total liberdade para criar seus jogos como ele bem quisesse, deixando todo mundo ansioso e empolgado para saber qual seria o seu próximo grande jogo a ser lançado. E foi então que, para a felicidade de todos, que durante a E3 de 2016, ele revela para o mundo o teaser do seu mais novo jogo em produção, o teaser de Death Stranding. Um teaser que, apesar de não revelar muita coisa, já era o suficiente para deixar todos com altas expectativas, pois esse não seria um jogo qualquer que estaria sendo lançado, mas sim um jogo criado e desenvolvido por uma das mentes mais brilhantes que temos no mundo dos jogos atualmente. Porém, ao contrário das altas expectativas, a única coisa que a maioria dos jogadores sentiu ao jogar ele pela primeira vez foi decepção. Porque ao contrário deles receberem um jogo sobre enfrentar criaturas bizarras em um mundo pós-apocalíptico, como os trailers faziam parecer ser, eles receberam na verdade um simulador de entregador do Mercado Livre. Pois é, para muitas pessoas isso foi bem decepcionante, ainda mais pela quantidade de hype que tinha sido criada em cima desse jogo. Ver que a gameplay se baseava em ficar indo de um lado para o outro realizando entregas não foi algo que agradou a todos, e foi considerado por muitos como chato, repetitivo e nem um pouco interessante, levando o jogo a receber diversas críticas e criando uma imagem para o público em geral de que ele era apenas um Walk Simulator tedioso. E eu devo confessar que eu era uma dessas pessoas que enxergava o jogo dessa forma, porque, bom, vamos combinar que um jogo sobre realizar entregas não é a coisa mais atrativa do mundo. Além de que, não importasse onde eu olhasse, eu sempre via alguém falando como esse jogo era chato e entediante. Então, não tinha a menor chance de eu achar que esse jogo seria minimamente legal ou interessante de se jogar. Até eu jogar ele, e ver o quão impressionante ele é. Foi mal, eu não podia deixar de usar esse meme. Mas falando sério, esse jogo é realmente impressionante. Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de um jogo onde basicamente a gameplay inteira é só eu ficar realizando entregas. Mas assim que eu comecei a jogar ele me conquistou de tal forma que por horas e horas eu me via andando por longas distâncias só para realizar elas. Porque quanto mais eu realizava elas, mais eu conseguia entender o que tornava isso algo tão divertido de se fazer. Ao mesmo tempo que quanto mais tempo eu passava jogando esse jogo, mais eu ia entendendo que esse jogo não era somente um jogo sobre fazer entregas, que ele era muito mais do que isso. Porque pode não parecer, mas Death Stranding é um jogo bem profundo. Um jogo belo que aborda diferentes temas com sua história e que consegue proporcionar tantos sentimentos diferentes que você pode acabar até se emocionando jogando ele. Porque mais do que um jogo sobre realizar entregas, esse é um jogo sobre sentir, sobre apreciar, sobre experienciar algo belo e totalmente diferente de qualquer outra experiência que você possa ter tido jogando videogame. Um jogo tão incrível e profundo que me deixa triste ver o quão mal compreendido ele é pelas pessoas. Por isso hoje eu quero falar um pouco sobre ele e o que torna pra mim Death Stranding um jogo tão divertido de se jogar. Mas antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu dar um pouco de contexto geral pra você que nunca jogou ele antes. Death Stranding se passa em um universo onde o mundo que conhecemos foi quase dizimado, graças a um evento catastrófico que as pessoas denominaram como Death Stranding. Explosão de causa misteriosa que, além de ter matado milhões de pessoas, também abriu uma conexão entre o mundo dos vivos e a praia. Um lugar que seria basicamente a representação do mundo dos mortos, onde as almas das pessoas vão parar para fazer a travessia para o além. Uma conexão que acabou mudando o mundo completamente e gerou consequências terríveis para os sobreviventes dessa catástrofe, como por exemplo, com o surgimento das chuvas temporais. A chuva temporal é basicamente uma chuva que distorce o tempo e espaço, e faz com que suas gotas acelerem o tempo de vida de quase todas as coisas que elas entram em contato. Ou seja, se uma gota dessa chuva cair em você, em questão de segundos sua pele parecerá de uma múmia de tão velho que ela ficará. Já outro problema causado por conta dessa conexão foi com o surgimento das EPs. Pera, você tá ouvindo isso? Shhh. Ok, eu acho que ele já foi embora. Continuando o que eu estava falando, EPs são almas de pessoas que não conseguiram fazer a travessia na praia, ficando presas vagando pelo mundo e se tornando um grande problema porque ao encontrarem um ser humano, elas automaticamente tentam consumir ele, o que é extremamente problemático caso aconteça,
porque caso elas consigam fazer isso, elas causam algo chamado de obliteração, uma explosão gigantesca que consegue fazer cidades inteiras desaparecerem em um piscar de olhos. E o que torna essas EPs ainda mais perigosas é que elas são invisíveis, sendo a única maneira de uma pessoa conseguir enxergar elas é ou possuindo Duns, que é basicamente uma condição rara desenvolvida por algumas pessoas que possuem uma grande conexão com a praia e que garante a elas alguns poderes especiais, como a habilidade de ver ou sentir a presença de EPs, ou então com a outra alternativa, que é se conectando com um bebê. E agora vai fazer um pouco de sentido porque temos bebês dentro de cápsulas nesse jogo. Esses bebês, na verdade, não são bebês 100% formados, e sim fetos com apenas 7 meses de vida que foram retirados do útero de suas mães que sofreram de morte cerebral. E a razão para a remoção desses bebês acontecer é porque o útero dessas mulheres nesse estado facilita a conexão entre a praia e eles, permitindo então uma pessoa ao se conectar com o bebê conseguir ser avisada por ele onde uma EP está. E como dá pra ver, existem muitos perigos espalhados pelo mundo, tornando impossível para os sobreviventes dessa catástrofe conseguirem viver normalmente na superfície, forçando então eles a viverem dentro de bunkers isolados espalhados pelo país para conseguirem continuar vivos. Só que você deve se perguntar, como é que essas pessoas conseguem recursos se sair para fora de seus abrigos é algo muito perigoso delas fazerem? Bom, é para isso que existem os entregadores. Pessoas que se arriscam para entregar recursos ou qualquer outra coisa de importância para essas pessoas. E um desses entregadores é nosso personagem principal, o Sam Porter. Um cara deveras antipático e que prefere muito mais a sua própria companhia do que a de outros, mas que um dia recebe de uma organização chamada Breeds a missão de ajudar eles a reconstruir a América, reconectando as pessoas ainda vivas espalhadas pelo país a uma grande rede de comunicação chamada de Rede Kiral, pois eles acreditavam que somente através dessa conexão é que eles conseguiriam restaurar o país ao que era antes, e eventualmente encontrariam uma forma de reverter os estragos do Death Stranding. E é basicamente isso que se trata a história e o universo desse jogo. É claro que existem muito mais coisas para se falar e saber, mas para esse vídeo isso é o suficiente, porque a partir disso você consegue compreender o porquê precisamos realizar entregas nesse jogo, porque conforme vamos realizando elas, vamos também conectando essas pessoas a essa tal rede Kiral. E com certeza você deve achar que realizar entregas nesse jogo é uma tarefa bem simples e fácil de se fazer, já que teoricamente a gente só precisa andar até chegar ao nosso destino para conseguir realizar elas. Mas eu posso te garantir que fazer isso é algo muito mais difícil e trabalhoso do que você possa imaginar, porque existem diversos obstáculos e coisas que precisamos levar em conta antes de conseguirmos realizar elas. Por exemplo, em Death Stranding existe um limite para o quanto de carga conseguimos carregar em nossas costas, já que tudo que podemos levar com a gente pesa algum valor, o que significa que quanto mais itens levarmos em nossas costas, mais difícil será para a gente conseguir se movimentar. E caso ultrapassemos o limite de peso que aguentamos carregar, andaremos de maneira tão lenta que completar uma entrega levaria um dia inteiro para a gente conseguir fazer. Então é muito importante a gente não se empolgar muito e levar, além da nossa entrega, apenas o que for realmente necessário, porque além desse peso excessivo afetar a nossa movimentação, ela também afeta nosso equilíbrio, fazendo com que toda hora a gente precisa controlar ele para não cairmos e derrubarmos toda a nossa carga no chão, algo que você não vai querer que aconteça, porque diferente da vida real, onde muitos entregadores não se importam de entregar sua encomenda toda quebrada e espatifada, em Death Stranding você precisa tomar cuidado para não danificar muito, pois se o item a ser entregue se quebrar, você precisará começar tudo de novo, o que pode ser bem irritante, principalmente se você já estiver chegando no seu destino. Então, para evitar esse tipo de problema, é por isso que é bom você tomar cuidado com a quantidade de coisa que você irá levar. Porém, não é somente com esse tipo de coisa que a gente precisa tomar cuidado ao realizar uma entrega. Outro exemplo também é com as chuvas temporais. Porque como eu disse anteriormente, as chuvas temporais aceleram o tempo de vida das coisas que elas entram em contato. Então, caso estivermos a caminho de fazer uma entrega e começar a chover, precisamos tomar cuidado para não ficarmos muito tempo exposta a ela, pois ela começará a deteriorar as nossas cargas, até eventualmente destruir elas por completo, o que fará a gente ter que voltar e recomeçar a entrega toda novamente, sendo algo bem chato, mas que não é nem a pior situação que podemos passar durante uma entrega. Porque de todos os problemas que podemos enfrentar, com certeza o mais irritante é termos que passar por um lugar cheio de EPs. Sério, não existe nada mais irritante do que você estar andando até o destino da sua entrega e de repente receber o alerta do seu bebê de que existem EPs por perto. Porque se essas desgraças sentirem sua presença, elas automaticamente irão te atacar, fazendo uma poça preta se formar embaixo de você que fará diversas EPs aparecerem dela, que começarão a te agarrar para tentar te derrubar. E caso elas consigam fazer isso, elas te arrastarão até o encontro de uma EP monstruosa que, caso te mate, causará uma obliteração, deixando um buraco gigante no local em que você morreu e praticamente destruindo todos os seus itens, fazendo você ter que recomeçar a entrega toda novamente.
Então, como você pode ver, fazer uma entrega nesse jogo é uma tarefa bem mais difícil e complexa do que aparenta ser, o que deve reforçar o seu pensamento de que esse jogo é terrivelmente chato, já que o conceito de realizar entregas já não devia ser algo empolgante para você. E agora, sabendo de todas as mecânicas que tornam fazer isso algo super trabalhoso e difícil, com certeza isso só deve ter feito o jogo aparentar ser ainda mais chato do que ele já aparentava ser. Então, como é que eu posso achar esse jogo divertido e não me sentir incomodado, ou não achar chato ficar realizando entregas por horas e horas? Bom, mais do que ser sobre as entregas em si, o motivo por eu achar isso algo tão divertido é porque é extremamente relaxante fazer isso. Quando você pensa em um jogo relaxante, provavelmente jogos como Stardew Valley, Slime Rancher, Animal Crossing ou até mesmo Minecraft pode vir na sua mente, já que esses são jogos calmos onde podemos jogar de maneira lenta e onde a diversão não está na gente ficar derrotando um monte de inimigos um atrás do outro ou batalhar com um boss super difícil que vai deixar a gente quase maluco quando descobrir que ele possui uma segunda fase. A diversão nesses jogos está na possibilidade de a gente somente andar e explorar o mundo à nossa volta, de poder ficar interagindo com NPCs, de construir e decorar nossa própria casa. Está em fazer coisas simples e que parecem serem chatas, mas que quando você começa a fazer, você percebe o quão divertidas elas são de serem feitas, já que fazer elas permite a gente se desligar um pouco da vida real e esquecer momentaneamente de problemas e frustrações em nossas vidas, podendo só descansar a mente e aproveitar essa relaxante experiência que esses jogos têm a oferecer. E essa mesma experiência relaxante é o que Death Stranding consegue proporcionar com essa só gameplay. Porque sair para fazer uma entrega por esse vasto mundo, onde a natureza tomou conta, e onde os únicos sons que podemos ouvir são dos nossos passos e do vento soprando à nossa volta, é algo que consegue gerar uma grande sensação de paz e tranquilidade dentro da gente. Há um momento onde podemos apenas focar em aproveitar nossa caminhada até conseguirmos concluir essa nossa entrega, ou então deixar as entregas de lado por um momento para só focar em andar por esse mundo e apreciar a belíssima paisagem à nossa volta. Algo que eu confesso que eu fiz várias vezes enquanto eu jogava. Porque olha para isso daqui. Me fala se não vale a pena parar por um momento só para poder apreciar esse belo cenário. Porém, além de eu fazer isso porque isso gerava um grande sentimento de paz dentro de mim, isso era algo que eu fazia também porque fazer isso era algo que me fazia me lembrar de algo bem específico da minha adolescência. Sabe, eu moro em uma cidade pequena, onde todas as coisas são relativamente perto uma das outras. E por tudo ser muito perto, desde quando eu era adolescente, sempre que eu tinha que ir para algum lugar, eu ia a pé até ele. O que para muitas pessoas poderia ser considerado algo chato e cansativo de ser feito, mas para mim era algo que eu gostava e achava relaxante de eu fazer. Poder sentir o vento soprando no meu rosto, poder ficar admirando as coisas ao meu redor, poder ficar refletindo coisas comigo mesmo. Andar era algo que me proporcionava muita paz e me fazia sentir muito bem por estar fazendo algo do tipo. Porém, depois que eu comecei a dirigir, eu basicamente parei de fazer isso. Por isso que quando eu peguei para jogar Death Stranding pela primeira vez, ele rapidamente acabou me conquistando. Porque através dessa só gameplay, ele conseguiu me proporcionar esse mesmo sentimento que eu sentia na minha adolescência. Sendo esse o principal motivo por ter gostado tanto desse jogo e achar essa só gameplay de ficar realizando entregas algo tão divertido. Porém, apesar desse ter sido o principal fator para eu ter gostado desse jogo, esse não foi o único. Porque como eu disse no começo do vídeo, Death Stranding é muito mais do que somente um jogo de ficar realizando entregas. Temas como a questão da vida e da morte ou a questão do tempo são alguns dos temas profundos abordados nesse jogo. Só que de todos os temas que ele aborda, com certeza o que me mais marcou foi a forma como ele fala sobre a importância de nos conectarmos com as pessoas. Durante todo o jogo, a gente ouve outros personagens falando para o Sam como é muito importante ele conseguir conectar as pessoas que estavam espalhadas pelo país, porque esse era o único jeito deles conseguirem restaurar a América e de terem uma chance de um dia conseguirem voltar o mundo ao que era antes. E o motivo para eles considerarem esse o único jeito deles conseguirem restaurar o país é porque essa conexão é o que permitiria a união entre as pessoas, é o que permitiria elas trabalharem em conjunto para conseguir restaurar o país ao que um dia já foi. Porque se essas pessoas estivessem divididas, pensando apenas em si mesmas e no seu próprio bem, a restauração do país seria impossível de se acontecer, já que, eventualmente, conflitos e guerras poderiam ocorrer por conta dessa falta de conexão. E isso é algo que eu acho muito legal sobre esse jogo, a forma como ele mostra para nós jogadores a importância de nós, seres humanos, nos mantermos conectados e ajudarmos uns aos outros, principalmente durante tempos difíceis, porque foi justamente essa conexão e ajuda mútua que permitiu a nossa sobrevivência como sociedade durante anos de existência, além de ser o que permite estarmos vivos e prosperando até os dias de hoje.
E o que eu mais gosto na forma como o Kojima aborda isso dentro do jogo é que ele faz isso não somente através da história, mas também através da gameplay do jogo, como por exemplo, com seu modo online. Diferente de basicamente todos os modos online existentes, o modo online de Death Stranding não permite as pessoas se verem nem interagirem diretamente umas com as outras, porque, bom, isso tem a ver com outro tema que ele aborda durante o jogo. Porém, mesmo as pessoas não conseguindo se ver e interagir diretamente, elas ainda conseguem interagir indiretamente umas com as outras. E o que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se você está tendo dificuldades para atravessar um rio extenso e construir uma ponte para facilitar essa sua passagem, essa mesma ponte não irá aparecer somente para você, como também para outros jogadores que, assim como você, também podem estar com problemas para atravessá-la. E essa sua ação, mesmo que não tivesse essa intenção, estará ajudando esses outros jogadores, que em algum outro momento podem ser eles que irão te ajudar, deixando uma corda para trás que irá te ajudar a subir ou descer a algum lugar mais facilmente, ou construindo um gerador de energia que aparecerá no momento certo quando a bateria do seu veículo ou equipamento estiver quase acabando. É através dessas ajudas que podemos fornecer e receber de outros jogadores que mostram para a gente como é importante nos conectarmos com outras pessoas e ajudarmos uns aos outros. Pois é através dessa ajuda mútua que conseguimos enfrentar mais facilmente desafios e dificuldades que possam aparecer em nossa frente. E esse é um assunto que eu acho muito importante de ser abordado, ainda mais pensando nos dias de hoje, onde mais do que nunca estamos divididos como sociedade, com as pessoas possuindo pouca empatia umas pelas outras e sendo egocêntricas e totalmente individualistas. Porque se as coisas continuarem do jeito que estão, poderia chegar a um ponto onde a humanidade estará tão dividida que isso gerará um caos no mundo e levará ela a sucumbir totalmente. Tá, talvez eu possa ter exagerado um pouco, mas com certeza, se essa divisão continuar acontecendo, os efeitos nocivos que elas já estão causando em nossa sociedade só tendem a piorar. Por isso que, para não chegarmos em um ponto tão ruim assim, que eu acho de extrema importância aprendermos e ensinarmos outras pessoas a importância de nos conectarmos e ajudarmos uns aos outros. Porque essa é a única forma que temos de, como seres humanos, continuarmos vivos e prosperando nesse mundo. Death Stranding é com certeza um jogo mal compreendido pelas pessoas, seja por elas não conseguirem entender a diversão em ficar realizando entregas, ou seja por elas resumirem ele a apenas isso. Mas independente do que as pessoas falam ou acham desse jogo, esse é um jogo que eu considero muito divertido e belo de ser jogado. Um jogo único com uma proposta totalmente diferente do que vemos em jogos convencionais que, mais do que ser sobre impedir um cara maluco de destruir o mundo ou de procurar uma forma de restaurar o mundo ao que era, Death Stranding é um jogo sobre apreciar cada momento que temos ao jogar ele, desde apenas andar por diversos quilômetros para conseguir realizar nossa entrega, até sentar por um momento para apreciar uma montanha ou uma cachoeira. É só me entender que você não precisa focar em um objetivo e tentar concluir ele o mais rápido possível ou da melhor maneira possível, mas sim só relaxar e aproveitar essa incrível experiência que ele tem a oferecer. E eu sei que talvez só ouvindo eu falar não seja o suficiente para te convencer a achar o jogo legal ou interessante de ser jogado, mas se um dia você tiver a oportunidade, dê a esse jogo uma chance. E em vez de focar em realizar as entregas ou em progredir com a história, tente apenas andar por esse mundo. Com certeza, eventualmente, você entenderá o porquê esse jogo é tão divertido de ser jogado. Bom, mas é isso por esse vídeo, e eu te vejo numa próxima. Tchau!